Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de leitura bíblica, e a leitura bíblica de hoje está em 1 João capítulo 2, os versos do 1 ao 17. Hoje a leitura bíblica é um pouco maior, porque eu preciso compartilhar o que está nos versos 12, 13 e 14, que diz assim: Escreva vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Gerações diferentes, momentos diferentes, maturidade diferente. Filhinhos, jovens, pais, do que João está dizendo? É muito importante a gente olhar para o texto da palavra de Deus e identificar exatamente sobre o que o texto está falando. Porque não é muito raro, no encontro de juventude, a gente ouvir as pessoas lendo esse texto da palavra de Deus como se João estivesse escrevendo a faixas etárias, como se ele estivesse escrevendo aos jovens, dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E eu já ouvi isso muitas vezes. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E os jovens são fortes porque os jovens estão no vigor da juventude, e etc, etc, etc. No entanto, não é bem isso que o texto está ensinando, não está falando a uma faixa etária. O texto está falando sobre níveis de maturidade espiritual. Filhinhos são aqueles que estão vivendo os primeiros momentos da vida cristã, independente de serem juniores, adolescentes, jovens, adultos ou ancião. Todo aquele que se converte vive a experiência do novo nascimento. Todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus vivem a experiência do novo nascimento. E no novo nascimento, todos se tornam crianças espirituais, que precisam tomar leite, porque não é possível ainda comer comida sólida. Filhinhos são aqueles que estão no início da vida cristã. Independente da idade cronológica, todas as pessoas que receberam a Jesus como Salvador no primeiro momento da sua vida cristã são identificados como filhinhos. Depois desse primeiro estágio de iniciação, depois desse primeiro estágio que a gente chama dos primeiros passos da vida cristã, aí você entra no processo da juventude da fé. Nesse processo da juventude da fé, então você já começa a absorver verdades da palavra de Deus. Você já começa a receber a consistência da palavra de Deus. E essa consistência da palavra de Deus é que faz com que sejamos fortes. Então, a juventude da vida cristã é caracterizada pela presença da palavra de Deus, pela manifestação do poder da palavra de Deus na vida do crente. E aí, depois desse estágio de força espiritual, você começa a ser produtivo, você começa a ter filhos na fé. E aí você é identificado como pai. Então, o pai é aquele que frutificou, o pai é aquele que gerou, o pai é aquele que tem filhos. Por isso, é importante a gente entender que quando João escreve essas coisas, ele não estava falando de faixa etária, de cronologia da vida humana, não. Ele estava falando de faixa etária da vida cristã, do processo de crescimento da vida cristã. Quando a gente é filhinho, quando a gente é jovem e quando a gente é pai. Certamente,
Todos nós que estamos participando do Café com Fé nesta manhã, ou somos filhinhos, porque estamos no início da vida cristã, ou já somos jovens, porque já vivemos as experiências com a palavra de Deus e nos fortalecemos pelas verdades da palavra de Deus, ou já somos pais. E aí o texto diz, eu vos escrevi filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu vos escrevi pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E eu escrevi jovens, porque vocês são fortes na batalha espiritual. É muito importante que a gente saia de um estágio para o outro. Tem gente que fica filhinho a vida toda e nunca chega ao estágio da juventude. Mas tem muita gente que não entrou no estágio da paternidade espiritual. Por isso, querido, eu quero te encorajar a dar passos. Eu quero te encorajar a sair do estágio onde você está para passar para o próximo estágio. Se você é filhinho, continue vivendo a vida cristã para que você possa entrar no estágio da juventude. Leia a palavra de Deus, viva na palavra de Deus e permita que a palavra de Deus seja a força da sua vida nas batalhas espirituais, porque é pelo poder da palavra que vencemos o maligno. Mas a gente não pode se estabelecer apenas como jovens. A gente precisa chegar na paternidade espiritual, levando pessoas a Cristo, compartilhando do Evangelho, para que outros também possam iniciar a sua carreira. Que Deus abençoe você, filhinho. Que Deus abençoe você, jovem. Que Deus abençoe você, que já está vivendo na paternidade espiritual. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos estágios da vida cristã que caracterizam a nossa caminhada. E ajuda-nos, ó Deus, a irmos adiante. Que a gente não fique parado no estágio em que estamos, mas possamos ir adiante. Que os filhinhos possam passar para o estágio de jovens, que os jovens possam passar para o estágio da paternidade espiritual. E que a Deus, o Senhor, continue usando a nossa vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?